Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então hoje aí vídeo aula de regra de 3 composta. Vou explicar o meu jeito de fazer através de alguns exemplos e até uma questão que caiu no Enem. Então vem comigo. Exemplo 1. 10 guindastes carregam 180 caixas em um navio em 12 dias com 5 horas de trabalho diário. Ou seja, eu vou escrever aqui para cada item 10 guindastes. Então, vou colocar aqui 10 e vou botar um guia aqui de guindastes. Eles carregam quantas caixas? Vou botar um CX aqui de caixa. Ele carrega 180 caixas, né? E aí você percebe que tem 12 dias e 5 horas por dia. Então, você tem 12 vezes 5, 60. Então, tempo de trabalho, vou botar aqui como tempo de trabalho, o tempo de trabalho é exatamente 60, ou seja, 12 vezes 5. Beleza? Beleza. Então, são 3 grandezas: guindastes, quantidade de guindaste, quantidade de caixa e tempo. Continuando a leitura da questão, a gente vai ver quantas caixas, então aqui é X, eu não sei quantas caixas, serão carregadas em 15 dias por 12 guindastes, então aqui é 12, ok? Então, é 15 dias com 4 horas por dia. Então, se você tem 15 vezes 4, você coincidentemente tem 60. Então, o tempo de trabalho coincidiu, né? Então, você tem 15 dias, beleza? 12 guindastes, vai carregar 12 guindastes, vai trabalhar 15 dias trabalhando 4 horas por dia. Ok? E aí a gente vai tentar resolver essa questão. O interessante dessa questão é que a gente, quando percebe que, como o tempo se manteve, ele não vai interferir na minha regra de 3 composta. Ok? Então passa a se tornar uma questão de regra de 3 simples, né? Ou seja, 10 guindastes carrega 180 caixas, então 12 guindastes vai carregar mais caixa. Então, se aqui aumentou de 10 para 12, aumentou, eu coloco a setinha para cima, aqui também vai aumentar o número de caixas, ok? Então, a gente só multiplicar cruzado e finaliza a questão. Então, é uma questão de regra de 3 composta que, como o tempo é igual, se torna uma questão de regra de 3 simples, ok? Então, vem comigo, 10 vezes x, 10x, e aqui 12 vezes 180 dá exatamente 2.160, beleza? Então, x é igual a 2.160 dividido por 10, que dá exatamente 216. Então, vai ter um transporte de 216 caixas neste período. Então, a alternativa correta, a alternativa letra A. Beleza? Então, esse é o exemplo 1. Vamos para o exemplo 2. Então, no exemplo 2, vamos lá a leitura da questão. Em uma lavoura de soja, 2 máquinas carregam 5 caminhões em 2,5 horas, 2 horas e meia. Então, você tem máquina, quantas? Exatamente 2 máquinas. Elas carregam 5 caminhões, vou botar aqui caminhões, elas carregam 5 caminhões e o tempo é de quantas horas? Então, é de 2,5 horas. Beleza? Beleza. Suponha que o rendimento das máquinas mantenha-se o mesmo. Determine quanto tempo, não sei, chamo de X, será gasto para 5 máquinas carregarem 30 caminhões. Então, aqui eu tenho 30 caminhões. Então, começou com 5 caminhões e foi para 30 caminhões. Então, aumentou muito. O que a gente faz? Primeiro, dica como eu segui anteriormente. Compara as grandezas. Grandeza máquina foi de 2 para 5. Aumentou, setinha para cima. Aumentou, setinha para cima. Beleza? Esquece a parte que tem X. Beleza? Essa é a regra. De 5 para 30, você percebe que também aumentou. Então, essa setinha vermelha é uma comparação de quantidades, né? Quantidade subiu, né? Quantidade subiu, setinha para baixo, contrário, setinha para cima, contrário, setinha para baixo. Beleza? Beleza. Agora a gente vai comparar as grandezas, agora que é importante. Por exemplo, se 2 máquinas carregam 5 caminhões, né?
eu tô fazendo essa comparação, certo? De máquina com caminhão, ok? Fiz a análise de quantidade, certo? E agora eu vou fazer a análise em relação ao tempo, que é aquela grandeza, só que eu vou botar a setinha sempre aqui. Eu esqueço essa parte aqui em relação à setinha, ou seja, duas máquinas fez um serviço em 2,5 horas. Se eu tenho mais máquinas trabalhando, vai levar menos tempo. Se vai levar menos tempo, vai diminuir. Então, a regra de 3 composta, eu trabalho dessa forma. Eu estou comparando a grandeza máquina com tempo. Eu descobri que se eu tenho mais máquina trabalhando, é menos tempo. Se é menos tempo, a quantidade vai diminuir, por isso setinha para baixo. Então, você percebeu o que aconteceu aqui. Da mesma forma, a gente vai comparar agora. 5 caminhões foi carregado em 2,5 horas. Mais caminhões vai ser carregado em mais horas, né? Você tem o carregamento do caminhão na lavoura. 5 caminhões foi carregado em 2h30. 30 caminhões vai ser carregado em muito mais horas. Então, aqui vai aumentar. Então, essa regra de 3, a gente chama de regra de 3 composta inversa. Ela é composta porque ela tem mais de duas grandezas, ok? E ela é dita inversa, por quê? Porque possui uma dupla de setas, que uma é para cima e outra é para baixo. Humberto, e como é que fica a resolução? Todas elas que forem inversa, você inverte, ou seja, uma para cima e outra para baixo, você inverte. Então, 5 fica em cima e 2 fica embaixo. Aqui, manteve as duas para cima, ou se as duas fossem para baixo, você mantém, beleza? E sempre deixa sozinho, depois ou antes da igualdade, a parcela de x, que vai sempre se manter a mesma, ok? E aí a gente termina a questão como? 5 vezes 5, 25. 30 vezes 2, 60. Do outro lado, 2,5 e x. Multiplica cruzado no final, sempre multiplicando cruzado, aqui regra matemática. X vezes 25, 25x, ok? 60 vezes 2,5, eu tenho exatamente 150. X é igual a 150, dividido por 25, que eu tenho exatamente o valor de 6. Então, vai ter 6 horas, né, de duração para encerrar este trabalho. Beleza? Beleza. Então, essa é a regra básica que a gente tem que seguir. Vamos para o terceiro e último exemplo, que é uma questão de Enem.